O tema da carta psicografada não é estranho ao mundo jurídico e já foi utilizado em alguns julgamentos no Brasil. Não vou aqui me debruçar sobre todos eles em específico, mas em boa parte deles houve a admissão da prova psicografada, notadamente no Tribunal do Júri. Em casos de Goiás, teria sido o primeiro caso, da década de 70, uma carta psicografada pelo Chico Xavier, foi utilizado no júri, no Mato Grosso do Sul, no Paraná, e mais recentemente, no caso de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, da Boate Kiss. Eu me lembro que, por ocasião do julgamento da Boate Kiss, eu estive em contato breve, tão logo acontecido, um pouco depois, já com as questões policiais, judiciais em trâmite, entraram em contato comigo. Eu não me lembro com exatidão se foi a Associação das Famílias, eu não me lembro com exatidão se foi a AGE do Rio Grande do Sul, para eu tentar explicar a possibilidade de utilização da prova, da carta psicografada no julgamento da Boate Kiss, não só na fase sumariante, primeira fase do Tribunal do Júri, mas notadamente em plenário. Em especial à vista de um livro que foi publicado chamado Nossa Nova Caminhada. Esse livro é um compêndio de mensagens psicografadas de alguns dos jovens que morreram nesse fatídico caso acontecido lá em Santa Maria. E as mensagens que foram psicografadas e acabaram sendo materializadas nesse livro teriam sido confirmadas pelos entes queridos como sendo efetivamente vindas do além e teriam sido efetivamente passadas pelos jovens que se foram. Acabou que, de fato, essa prova foi utilizada na segunda fase do Tribunal do Júri, que é a fase do juízo da culpa, em plenário, e ela acabou sendo um fator de convencimento para os jurados, que são os juízes leigos do Tribunal do Júri, que é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida no Brasil. Antes, porém, de eu me debruçar e fazer as minhas considerações sobre a admissibilidade ou não da carta psicografada no direito processual, eu preciso dar esteio à minha colocação de uma forma crítica, mas sempre respeitosa, a fim de que eu parta de uma premissa que me permita chegar numa conclusão condizente com aquilo que eu quero falar. Onde eu estou querendo chegar com isso? Que para eu poder escrever o meu livro, eu tive que me debruçar, no mínimo, sobre a leitura e o estudo das 5 obras básicas da doutrina espírita. Seja do Livro dos Espíritos, de 1857, Livro dos Médiuns, de 1861, Evangelho segundo o Espiritismo, 64, 1864, Céu e Inferno, 1865, e a Gênese, 1868, sem falar nas obras póstumas. Eu tive que partir, não só da leitura, mas do estudo. Então, quer dizer, o estudo me fez estudar vários outros livros da doutrina espírita, inclusive com estudo de física quântica, para poder entender algumas questões de magnetismo, a fim de que eu pudesse dar sustento científico àquilo que eu advogara nesse livro. E nesse estudo, que me consumiu bastante tempo, eu pude perceber que, efetivamente, o espiritismo, ele não é só religião. O espiritismo se triparte em religião, em filosofia e em ciência. E o espiritismo ciência está exatamente no Livro dos Médiuns, que, pelos meus estudos, eu pude sentir
e é uma percepção muito, muito particularizada minha, é o livro mais difícil de entender do Pentateuco, da doutrina espírita. Haja vista que ele engloba temas que vão desde a física até questões de filosofia. Então, quer dizer, o próprio livro dos médiuns, ele traz uma imbricação de outras ciências para justificar aquilo que eu acabei de trazer, que o espiritismo também é ciência. Tanto é ciência que aqui em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, na Faculdade de Medicina, há um núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde, liderado pelo professor médico, doutor pela USP, psiquiatra, professor Alexander Moreira Almeida. O núcleo de ciência de vida após a morte, que também acabou virando um livro. E as percepções numa universidade conceituada dessa, efetivamente, são todas de natureza científica. Embora eu esteja falando de espiritismo e ciência, é bom a gente deixar muito claro também que, no fim das contas, a gente precisa parar definitivamente de uma vez por todas de querer seccionar ciência e religião e outras áreas de conhecimento, porquanto, no final das contas, parece uma frase atribuída a Einstein. Ele diz que a ciência sem religião é aleijada e a religião sem ciência é cega. Bom, se é verdade que o Einstein disse isso, partindo da premissa de que Einstein disse isso, e eu digo partindo da premissa porque essa frase na internet é atribuída a Einstein, mas a gente sabe que, conforme disse Humberto Eco, a internet acabou dando voz a uma série de pessoas sem conhecimento, o que não obriga a gente a seguir necessariamente o que está lá, mas partindo da premissa de boa fé de que fora mesmo Einstein que disse isso, a gente tem que parar com essa secção entre ciência e religião, haja vista que uma complementa a outra. No fim das contas, a ciência sabe muito, de fato, mas ela ignora muita coisa ainda. Basta a gente ler Freud para a gente notar que a ciência não sabe explicar sentimentos como ódio, amor, não sabe explicar sonhos. Então, as coisas nessa imbricação acabam se complementando. Então, a gente deve partir de que, embora interrelacionados, o espiritismo ciência é o esteio que dá base à carta psicografada. E o NUPS, que é esse Núcleo de Pesquisa, Espiritualidade e Saúde aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, veio refutar uma série de considerações que foram trazidas do caráter fantasioso ou meramente religioso da crença de vida pós-morte. Nesse livro do professor Alexander, Ciência da Vida Após a Morte, ele refuta argumentos, inclusive discutindo a evidência empírica dessa sobrevivência post-mortem, a sobrevivência da consciência humana. Será mesmo que numa instituição federal de renome, como essa daqui da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, uma instituição seríssima, haveria espaço para aventuras epistemológicas? Parece-me que não. Então, a gente deve procurar dar esteio de autoridade às coisas a partir daquilo que é evidenciado não só de quem segue ou professa a religião espírita, mas também, e em específico caso, na situação em tela, sob o enfoque da academia. Foi nesse contexto, então, que eu ousei escrever a prova psicográfica no direito brasileiro há 10 anos. Esse livro teve uma primeira edição em 2015, depois em 2000, aí esgotou. Aí, em 2015, a gente teve o CPC, o atual, né? E aí eu fiz a segunda edição, que também se esgotou. Eu não imaginava, particularmente, e com toda franqueza, que esse livro fosse esgotar.
Eu não esperava nem que fosse dar a repercussão que teve, mas era algo que eu já vinha planejando escrever já há um tempo sobre isso, e aí uniu o meu vínculo com a doutrina espírita, com o fato de eu sempre ter voltado os meus estudos ao direito processual, e eu falei, vou me aventurar nisso. Foi realmente uma aventura, porque me deu muito trabalho, mas eu particularmente não esperava que a coisa fosse ganhar a dimensão que ela efetivamente alcançou. Tanto é que esse livro, de alguma forma, chegou às mãos da ministra Nancy Andrighi, do STJ, ela me mandou uma carta, eu me senti muito honrado, dizendo que isso iria muito ajudá-la em eventuais julgamentos. O professor Humberto Teodoro Júnior também me mandou uma mensagem, e eu guardo, eu plastifiquei esses cartões, me mandou essa mensagem, dizendo da minha coragem de abordar um tema tão complexo e hermético, que seria a admissibilidade ou não da prova psicográfica. E é muito curioso que o professor Paulo Medina, aqui da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, autor pela Juspódio também, processualista de escola, ele me contou, me mandou uma carta, depois ele pessoalmente me contou, que certa vez houve um congresso muito grande aqui em Juiz de Fora de Direito Processual, e na ocasião o professor Barbosa Moreira, o professor Medina fora levar o professor Zé Carlos Barbosa Moreira ao hotel após a sua explanação, e quem os acompanhava era o professor Luiz Guilherme Marinoni. E à época, muito jovem, o professor Marinoni indagou do professor Barbosa Moreira se seria admissível ou não uma carta psicografada no processo. E o professor Medina me relata que isso foi uma pergunta que surpreendeu o professor Barbosa Moreira, porque desde então já era um tema que palpitava, já havia sido admitida essa prova nesses julgados passados, mas o professor Paulo Medina, então, quis deixar claro que realmente o tema é complexo e, no fim das contas, eu pude perceber nas minhas pesquisas que ele seja muito mais dúvidas do que umas respostas prontas. Eu fiz essa digressão até agora a fim de dar esteio científico baseado na doutrina espírita, na sua vertente científica, porque houve críticas. Logicamente, quem se dispõe a publicar algo deve estar disposto também a encarar as críticas. E eu as recebo com muito respeito, haja vista que não sou o dono da verdade e nunca me propus a sê-lo. A passagem dos anos vem me dando lições de humildade de que eu pouco ou nada sei. E das poucas vezes que achei que sabia realmente alguma coisa, eu caí do cavalo. Então, eu nunca me propus, com esse livro, trazer verdades ou advogar verdades incontestes. Nesse sentido, o professor Fred Dias Júnior e a professora Paula Sarno Braga, processualistas de renome internacional e no Brasil dos mais citados, e quem eu nutro o máximo respeito, já publiquei pela Spodium, do professor Fred, eu tenho respeito imenso por ele. Ele tem um livro ele tem um artigo que saiu na revista de processo número 234, em que ele não admite a carta psicografada no processo, porque, a seus olhos, da professora Paula, seria uma prova ilícita por duas razões. A uma, porque afrontaria a laicidade do Estado, e a duas, porque afrontaria o contraditório, haja vista que a formação dessa prova, a carta psicografada, não teria passado pelo crivo da parte adversa contra quem a prova, a carta psicografada, poderia ser utilizada. Também haveria questões relativas à fundamentação das decisões judiciais, artigo 93, 9 da Constituição, posto que ficaria difícil
a um juiz uma decisão, arrimar a sua sentença ou decisão numa prova desse tipo. Essa também foi a posição do professor Paulo Osternack Amaral. A crítica mais veemente que pude perceber adveio de professoras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Juliana Melo Dias e Raquel Herd, num artigo do Consultor Jurídico, 17 de abril de 2020. Veementemente criticaram o meu livro, dizendo que eu estaria me baseando em argumentos de autoridade científico não tão robustos a ponto de advogar a tese que advogara no livro, e que seria uma temeridade uma ministra do Superior Tribunal de Justiça ter elogiado o livro, algo nesse sentido, uma vez que não se poderia dar crédito a uma prova que, no final das contas, adviria da religião. Com todo respeito, eu não estou falando de religião. Com todo respeito e reverência que eu tenho a esses críticos, eu estou falando de espiritismo ciência. E para eu chegar às conclusões a que cheguei, e eu não sou um especialista em espiritismo e religião, muito longe disso. Eu sou apenas um estudioso, uma pessoa curiosa. E todas essas pessoas que criticaram o meu livro deram a crer não ter lido nenhuma das obras básicas da doutrina espírita. Ouso dizer que sequer terem estudado o livro dos médiuns ou lido o livro dos médiuns. Se o tivessem feito, teriam visto que eu não estou falando de interferência na religião no direito. Não se trata disso. Se parte de um erro de premissa, o erro de conclusão é lógico. Então, as coisas têm que ser colocadas nos seus devidos lugares. Porquanto, para se criticar algo, deve-se ter um mínimo de conhecimento sobre aquilo que se critica. E para isso, eu me escudo em Wittgenstein, no seu tratado lógico-filosófico, quando na sua proposição de número 7, ele diz: sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar. Se eu não conheço algo, eu não posso falar sobre aquilo, sob o risco de falar o que não é devido. Isso é uma resposta aos críticos, mas sem qualquer grosseria, longe disso. Mas quando eles disseram que eu estaria tentando justificar a admissibilidade da carta psicografada no direito processual brasileiro em religião, eles estão dando a mostra de que efetivamente não leram a fundamentação daquilo que eu advogara, que é justamente a questão de a doutrina espírita também ter o seu viés científico. Dessa forma, repito, a falha de premissa, com a devida vênia, levou a uma falha de conclusão. Mais adiante eu vou esmiuçar a razão pela qual a prova psicografada ela não é ilícita e ela não viola o contraditório. Colocadas essas questões, eu preciso traçar algumas linhas rápidas sobre direito probatório, haja vista que a carta psicografada ela entra no processo como uma prova documentada. Pois bem, a primeira coisa, então, em direito probatório, que nós temos de ver é para que serve uma prova. Para que eu uso uma prova num processo? Frederick Schauer, professor norte-americano, ele vem dizendo que a prova é um meio para algum fim. E esse fim é uma conclusão fática que nos interessa dentro de um processo. Ainda segundo o professor Frederick Schauer, essa prova ela tanto será valiosa quanto nos conduz à verdade sobre um fato. E aqui não quero entrar nas discussões sobre verdade real, sobre verdade processual, não é esse o escopo. É só, ab início,
deste tópico direito probatório, dizer que uma prova ela tem uma finalidade que é demonstrar um fato sobre que as partes controvertem dentro do processo. E que essa prova será boa ou não, ela, analisada em contexto, poderá significar um standard probatório, quero dizer, um grau de corroboração tal, que vai dar uma preponderância, uma probabilidade prevalente, um grau de preponderância das alegações de A ou B, de acordo com que ela for valorada. Ok. Existe, ainda que não escrito expressamente, um direito fundamental à prova no processo. E nem precisaria estar escrito isso ipsis literis na lei ou na Constituição, haja vista que, conforme diz o professor Dinamarco, o direito fundamental à prova está inserido no superprincípio ou sobreprincípio do devido processo legal. O que ele está querendo dizer com isso, senhoras e senhores? Ele está querendo dizer que um processo, para ser devido, precisa assegurar um direito à prova, tanto de quem ajuiza a demanda, quanto de quem se defende. Tanto assim, o professor Araquém de Assis vem dizendo que o direito à prova é uma garantia do processo equitativo. Quer dizer, de isonomia, de paridade de direitos entre quem argumenta e quem se defende. Tanto assim que, mais do que desdobramento do artigo 5º, inciso 54 da Constituição, que está o devido processo legal, é o seu desdobramento na distribuição estática do ônus da prova, que está lá no artigo 373 do Código de Processo Civil. Afunilando ainda mais esse direito fundamental à prova, o professor espanhol Jordi Ferrer Beltrán vem dizendo que um de seus aspectos desse direito fundamental à prova está embutido o direito de produzir todas as provas que uma parte precisa para sustentar seus argumentos de ataque ou de defesa, para demonstrar a veracidade dos fatos que ele alega, seja em causa de pedir da demanda, seja como contestação, ou que sai em reconvenção. É importante frisar e destacar que eu não estou, com isso, defendendo que no direito fundamental à prova exista um vale-tudo. Quer dizer, todo tipo de prova seria admitido, quaisquer que sejam elas? Não é nada disso. O artigo 369 do Código de Processo Civil, de fato, vem dizendo que todas as provas são admitidas em direito, sejam aquelas listadas por lei, prova documental, testemunhal, pericial, etc., seja aquelas que não estão listadas. Mas há ressalva. E essa ressalva é muito bem feita por outro professor pernambucano, um gigante do direito processual moderno, que é o professor Leonardo Carneiro da Cunha. Ele vem dizendo que essas provas elas podem ser admitidas desde que, está na lei, não afrontem a lei, o direito processual e o direito material, e desde que sejam moralmente legítimas. E aí o professor Leonardo Carneiro da Cunha vem dizer, desde que elas não afrontem a boa-fé. Bom, se a própria Constituição me dá o direito à prova, se a lei me diz ou me autoriza a produção da prova típica prevista em lei e atípica, e desde que essa prova não afronte o direito processual, não afronte o contraditório, seja conforme a boa-fé, eu pergunto, onde está a ilicitude da carta psicografada? Ela não viola normas de direito material e de direito processual. Ah, mas ela violaria o contraditório. Como assim? Como ela violaria o contraditório? Então, uma prova típica que a gente vê muito em processo, hoje eu sou juiz titular da Vara de Sucessões, Registros Públicos e Empresarial da Comarca de Juiz de Fora,
E na matéria de registro público, nós julgamos muitas demandas de uso capião. A coisa mais normal que nós temos são provas documentadas que trazem declarações de terceiros dizendo que o uso capiente não invade seus imóveis e que tem conhecimento de que esse uso capiente perfaz todos os requisitos da uso capião, posse manso pacífico, transcurso do tempo, etc. Natureza jurídica dessa prova atípica. Ela vem ao processo. Ela foi pré-constituída, pré-formada. E violaria o contraditório? Lógico que não. Porque a partir do momento que se manda citar e a parte pode contestar a demanda, inclusive se valendo do contraditório dinâmico, quer dizer, o poder de influência não vai poder se manifestar. E, quiçá, arrolar como testemunha o declarante. Mas e se esse declarante tiver morrido? Mesmo assim vai desnaturar a prova? Lógico que não. Uma prova atípica, ata notarial. Prestam-se as declarações perante o tabelião de cartório, o agente notarial, seja lá o que for, e depois que prestadas as declarações ali perante o oficial do cartório, essa pessoa morre. E aí? Por causa disso, você vai desnaturar a ata notarial? Não faz sentido. Mesma coisa, agora uma outra prova típica, muito comum. Junta-se aos autos arquivos de mídia, um pendrive com imagens da cena do crime. Uma prova típica. E aí, isso vai violentar o contraditório? Logicamente que não. A parte terá ampla defesa para poder rebater aquilo que foi juntado. Então, com a devida vênia de posicionamentos contrários, a carta psicografada, ela, provindo do Espiritismo Ciência, ela, de forma alguma, violenta o contraditório. E esse argumento de que ela estaria pré-constituída e a parte adversa não teria tido a possibilidade de participar da Constituição, não convence, haja vista que eu trouxe vários casos aqui, várias situações em que provas outras que são admitidas, a parte adversa não participa da Constituição da prova. Ok? Pois bem, sendo o artigo 369 do Código de Processo Civil a matriz legal da tipicidade da prova, isso tem tudo a ver com ampla defesa. E o professor italiano Michele Tarufo, embora seja um ferrenho defensor da análise racional da prova, ele vem defendendo que a razão de se admitir uma prova atípica no processo é a sua utilidade para acertamento de fatos. E no seu brilhantismo, o professor Tarufo vem dizendo que, no final das contas, a prova é aquilo que logicamente serve para demonstrar um fato, e não necessariamente o que a lei denomina como prova. Logo, esse argumento do professor Tarufo me parece irrefutável. O conceito de prova, ele é supralegal. Então, está supraconstitucional. Tanto é que a prova está diretamente relacionada às questões das ciências empíricas. E quando eu estou falando de empirismo, automaticamente eu falo de física e eu falo de mediunidade. Mediunidade, transmissão de pensamento. Mediunidade, automaticamente o passe e transmissão de energia. Energia esta que é a mesma da energia elétrica, guardadas as devidas proporções. Automaticamente, se duvida da energia, basta que se enfie o dedo na tomada para ver se ela existe ou não. Automaticamente, o argumento de quem vê para crer não convence. E no fim das contas, para aqueles que refutam, a grande verdade é que essas questões relativas ao que existe, elas acabam fazendo com que tudo seja indiferente. E eu quero dizer com isso o seguinte: tudo bem, você pode duvidar ou não da eletricidade, ou pode duvidar ou não que a energia existe, e mais específico, você pode duvidar da mediunidade,
A mediunidade ela é indiferente a você acreditar ou não. Ela existe, ponto. Se acreditar em mim, você tem o direito ou não, mas eu existo, ponto. Sigamos. Eu acabei de falar que o artigo 369 é a matriz da prova típica e que a prova, no final das contas, seu escopo é suprajurídico, é mostrar algo. E eu havia falado mais cedo que existe um direito fundamental à prova, tanto para quem ajuiza a demanda, quanto para quem se defende da demanda ajuizada. Automaticamente, se tem uma conexão constitucional, e eu gosto de dar sempre o esteio constitucional da hipótese, haja vista que eu vou concluir o meu raciocínio doravante com a questão constitucional. Todos sabemos que no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, está o princípio da ampla defesa. Ok. A todos é garantida a ampla defesa em processos judiciais, extrajudiciais, processos administrativos, por exemplo. Como a ordem dos dispositivos dentro de um código, dentro de uma Constituição, no ordenamento jurídico, não é randômica, o artigo 5º da Constituição, ele traz a ampla defesa, né? Porque é muito importante. Basta ver, eu gosto muito de analisar, fazer a interpretação histórica do direito, isso eu utilizei muito nas minhas pesquisas de mestrado. Se formos analisar a Constituição anterior, a Constituição de 67/69, né, a emenda constitucional número 1/69, os direitos fundamentais, e o direito à prova é um direito fundamental, eles estavam no artigo 150. Por quê? Por quê? Porque o contexto histórico-social em que vivíamos era um contexto em que não eram importantes tais direitos. Nós vivíamos em plena ditadura. Por isso, então, os direitos fundamentais estavam no artigo 150. Com o giro democrático, depois que nós passamos por Geisel, Figueiredo, final de 78, movimento direta já, a gente concluiu, eleição de Sarney, chegamos na Constituinte, Ulisses Guimarães, 5 de outubro de 1988, nova Constituição, puf, direitos fundamentais, ali no artigo 5º, 78, 79 incisos, não me lembro de cabeça, mas os parágrafos do artigo 5º. Pois bem, a ampla defesa está, então, no artigo 5º, porque ela é muito importante. Só que a ampla defesa está no inciso 55, mas antes nós temos o artigo 5º, inciso 38, que fala que no tribunal do júri é garantida a plenitude de defesa. A desavisados e a quem não é da área jurídica poderia dizer, pô, mas esses dispositivos estão tratando da mesma coisa. Ampla defesa e plenitude de defesa. Não seriam sinônimos? A Constituição não estaria sendo rebarbativa ou repetitiva quanto a isso? Nós do direito, não nos é dada a ignorância de algumas regras básicas de hermenêutica, dentre elas o famoso brocardo latino, verba cum effectu sunt accipienda, sem qualquer pedância. Eu gosto muito dos brocardos latinos, a despeito de vivermos em pacto nacional de linguagem simples. Eu acho que o que é da tradição do direito veio até hoje, os brocados romanos nos ensinam muito. Mas, traduzindo em breves palavras, a lei não contém palavras inúteis. Ela não contém palavras inúteis. Se ela nem contém palavras inúteis, esses dois dispositivos da Constituição existem por uma razão. Há pouco eu falei que no Tribunal de Júri são julgados os crimes dolosos contra a vida. Homicídio, o aborto, induzimento a suicídio. Lá você está lidando no júri com o bem mais precioso de todos, que é a vida. Não à toa, a vida está no caput do artigo 5º da Constituição Federal, e se está no caput é o mais importante. Está ali no caput junto com 5 outros direitos, junto com a igualdade, junto com a liberdade, junto com a segurança e a propriedade. São todos ali, né? A segurança também, né? Vida, igualdade, liberdade, propriedade, segurança, não me lembro de cabeça. Seja como for, a vida está ali. Então, automaticamente, quando se leva alguém a julgamento no tribunal do júri,
em que uma vida foi ceifada e um outro direito está em jogo, que é a liberdade daquele acusado, tem que se dar a ele algo mais do que a ampla defesa. E por isso, a plenitude de defesa. Quero, pois, dizer, numa equação matemática muito simples, que a plenitude é maior do que a ampla defesa. Ponto 1. Ainda dentro do tribunal do júri, há um outro princípio esculpido dentro do próprio artigo 5º, inciso 38, letra C, que é a soberania do júri ou a soberania dos vereditos. Soberania é a autoridade máxima sobre um assunto. Quer dizer, o júri é soberano para deliberar sobre aquilo que lhe é submetido. Tanto é que os jurados, eles julgam pela livre convicção imotivada. O jurado ele não precisa justificar seu voto. Os 7 jurados não precisam justificar o voto. O juiz togado, ele só vai fixar a pena. Tá certo, mas foi anulado o tribunal do júri, o tribunal pode anular, a segunda instância pode anular quando, tá ali no 593, né? Quando aparece o 593 do CPP, eu saí da vara criminal e não me lembro mais de cabeça dos dispositivos, mas parece que está no 593. Pode anular o julgamento do tribunal do júri quando os jurados tiverem decidido contrariamente às provas dos autos, de forma manifestamente contrária. E tanto é mantida a soberania dos jurados, que se eles decidirem da mesma forma, aí vai manter o julgamento anterior. Pois bem, soberania. Eu falei de 2 princípios do tribunal do júri, a plenitude de defesa e a soberania dos vereditos. Ok. No dia 21/10/2025, a 6ª turma do STJ, no julgamento do recurso em habeas corpus 167478, relator, Sua Excelência, ministro Rogério Schietti Cruz, exatamente 10 anos após eu ter publicado meu livro, acompanhado dos demais membros da 6ª turma, e num julgamento, pela primeira vez colocado à apreciação do colegiado, analisou o mérito da admissibilidade ou não de uma carta psicografada no tribunal do júri. E o entendimento unânime foi de que essa prova não poderia ser admitida no tribunal do júri. O voto, até hoje pela manhã, como eu já disse, não tinha sido publicado. Estou ansioso, portanto. Na ocasião, Sua Excelência, ministro Schietti Cruz, determinou que fossem desentranhados dos autos da carta psicografada. Vejo aqui que o colega Salomão me dá aí 593, inciso 3, letra D. Isso mesmo, 593. Até que eu não estou tão mal. Até que aquele biotônico Fontoura que eu tomei na minha infância, dado por minha mãe, está fazendo efeito até hoje. E minha mente ainda me lembra, após já ter sido juiz criminal há muitos anos, em mais de uma comarca, e aqui em Juiz de Fora também, até que o dispositivo me tá à mente. Esse eu não coloquei na minha cola aqui, não. Me foi dado à mente aqui. Mas obrigado ao colega por ter me lembrado aqui no chat. Pois bem, continuando no que eu vim dizendo, o ministro Salomão determinou... Ministro Salomão, falei ministro Luiz Felipe Salomão, desculpa, porque o colega Salomão colocou, mas o ministro Schietti Cruz determinou que fosse desentranhado dos autos da carta psicografada e determinou que fossem riscados todos os depoimentos que tivessem referência a esse procedimento mediúnico. Isso tudo veio da imprensa jurídica, ok? Das pessoas que acompanharam, noticiaram na imprensa já vista, que, repito, o voto até hoje pela manhã, eu consultei no site do STJ, não havia sido disponibilizado. Houve ministros componentes da 6ª turma que foram além da determinação de desentranhamento e determinaram a anulação da decisão de pronúncia. Decisão de pronúncia é a decisão que fecha a fase do juízo sumariante, né? E que, colhidas as provas, submete a pessoa à segunda fase do tribunal do júri, que é o juízo da culpa. Então, ministros houve, ministro Carlos Brandão e ministro Sebastião Reis Júnior, determinando que fosse proferido um novo julgamento, desconsiderando totalmente o material psicografado. O ministro Schietti gizou
que a admissibilidade de uma prova no processo penal estaria condicionada a não ser ilegal e ela deveria ser epistemicamente confiável, expressão do ministro, e ter um mínimo potencial para demonstrar o fato que se visa comprovar. E segundo Sua Excelência o ministro Schietti, a carta psicografada não cumpriria esses requisitos, posto que, segundo ele, não haveria evidência científica sólida e confiável de comprovação de vida após a morte ou de comunicação com pessoas falecidas. Ainda, segundo o ministro, as cartas psicografadas representam, aspas, atos de fé totalmente opostos a atos de prova, os quais visam, os atos de prova, os quais visam a demonstração racional e objetiva daquilo que é alegado no processo. E assim concluiu, aspas, que a carta psicografada não pode ser admitida como prova no processo judicial por se tratar de meio desprovido de mínima idoneidade epistêmica para a corroboração racional de enunciados fáticos. Fecha aspas. O ministro Saldanha Palheiro, Sua Excelência ministro Antônio Saldanha Palheiro, acompanhou o relator e ainda argumentou que como ele poderia, num exemplo, argumentar uma prova que tivesse uma previsão no tarô, fecha aspas. Como ele iria argumentar contra isso? Em desfecho de julgamento, o julgado menciona que no tribunal do júri não seria admitida a carta psicografada e seria função do juiz e dos demais operadores do direito que formassem o conteúdo probatório, garantir que provas houvesse nos autos que garantissem a mínima racionalidade de julgamento e das próprias provas e que fosse imperioso fazer uma filtragem racional dessas provas, determinando aquelas que fossem epistemicamente idôneas. Pois bem, já partindo para a parte final, estou acompanhando meu tempo, para a parte final, vamos fazer uma análise crítica, à vista de todo o exposto, daquilo que eu introduzira, dos fundamentos que eu dera acerca do Espiritismo Ciência, da carta psicográfica que está aí alocada, e também as posições doutrinárias contrárias a isso, que disseram que, no final das contas, estar-se-ia a trazer a religião para dentro do direito com violação à laicidade do Estado e contraditório. E agora, esse julgado do STJ, vamos partir para uma análise crítica à vista do que foi falado. Bom, para começar, essa decisão prolatada no RHC 167478 seria um precedente? Bom, para começar, eu havia falado há pouco, foi a primeira vez que o STJ, a Corte de Vértice do Brasil, responsável por dar unidade, função nomofilássica à interpretação do direito federal, foi a primeira vez que um colegiado do STJ se debruçou sobre o tema. Para eu responder sobre se isso é um precedente ou não, eu preciso só frisar que nós vivemos em tempos modernos. O professor italiano Nicola Picardi chamou da vocação do nosso tempo para a jurisdição. O professor aqui de Minas, Érico Andrade, que é o professor Humberto Teodoro Júnior, vem dizendo que nós vivemos a era da judicialização do direito, um expansionismo jurisprudencial sem precedentes. E o meu orientador, o professor Marcelo Veiga Franco, vem dizendo que a gente vive um momento jurisdicional do direito, tudo corroborando o que o professor Ter Sampaio Ferraz Júnior chamou da passagem da centralidade da lei para a centralidade da jurisdição. Bom, se hoje, então, vivemos tempos de direito jurisprudencial, torno a pergunta. Essa decisão, ou melhor, a ratio decidendi ou holding dessa decisão contida no RHC 167478 seria um precedente? Bom, para começar, o que é precedente, né? Não vamos me debruçar quanto a isso, já visto que não é o cerne da exposição. Mas, segundo Neil Duxbury, no seu livro sobre o tema, ele vem dizendo que precedente é um evento passado
que serve de guia para julgamento presente e para julgamentos futuros. Colocado, pois, o conceito de precedente, nós poderíamos questionar, retomar para responder. Essa decisão do STJ seria um precedente? O professor Marinoni, Luiz Guilherme Marinoni, entende que sim, haja vista que as decisões, ainda que de órgãos fracionários do STJ, note bem, não é do pleno, quer dizer, da Corte Especial ou de sessão do STJ, seriam vinculantes verticalmente. Lembrando que os precedentes eles têm eficácia vertical, para baixo, quer dizer, para todas as instâncias do Poder Judiciário inferiores ao STF e ao STJ, no caso o STJ, mas, segundo o professor Marinoni, a decisão de uma turma do STJ não pode vincular a outra. Quero dizer, então, esse precedente, essa decisão do STJ, da sexta turma, que a gente está debatendo, ela vincularia TJs, tribunais federais, tribunais regionais federais, nos casos de júri federal, se o caso, e os juízes de direito de primeiro grau. Mas não horizontalmente, não poderia vincular outra turma criminal, no caso do STJ, é a quinta turma, e muito menos a sessão ou a corte especial. Um outro posicionamento é do professor Rodolfo de Camargo Mancuso, dizendo que isso não seria um precedente, haja vista que órgãos fracionários não representam a palavra da Corte Veste do STJ. Eu tomo a posição pelo professor Marinoni, dizendo que sim, é um precedente, e nós, precedente para todos aqueles que estão abaixo do STF e do STJ. Logicamente, o juiz, eu poderia fazê-lo, se fosse tribunal do júri, me utilizar de uma técnica que se chama técnica da concordância crítica ou da ressalva de entendimento. Quero dizer, eu escrevo o romance em cadeia de Dworkin, eu continuo escrevendo o romance em cadeia de Dworkin, quer dizer, dando sequência ao direito jurisprudencial, e o juiz deve fazê-lo a fim de garantir o que está no 926 do Código de Processo Civil, a unidade, a integridade, a estabilidade e a previsibilidade das decisões judiciais, mas eu faria uma ressalva minha de posicionamento. Isso está lá no artigo 10, parágrafo único da Resolução 106 de 2010 do CNJ. Pois bem, sendo um precedente, deveríamos seguir. Vamos agora ao desfecho. Nós deveríamos aplicar cegamente, à luz da doutrina espírita, esse precedente, ou então termos em nossa convicção que isso é uma verdade, esse julgamento é uma verdade irrefutável? Bom, eu falei que eu ia fazer um desfecho com a Constituição. Será mesmo, então, que coartando, limitando essa prova no tribunal do júri, automaticamente no direito processual, em específico no tribunal do júri, nós estaríamos garantindo a plenitude de defesa do réu? A partir do momento que o réu tem direito à plenitude, ele não teria o direito de se valer de todos os meios de prova? E foi demonstrado por mim que essa prova ela não é ilícita e não é moralmente inadmitida? Automaticamente, será que o júri teria soberania para poder, os jurados teriam para poder analisar o caso se fosse desentraada essa prova do processo? Ué, mas eles não são soberanos? Soberano, então, eles não podem analisar tudo? Porque o soberano pode. O soberano pode. O soberano pode. Por isso que é soberania. E se a lei não contém palavras inúteis, que se retirar a soberania dos vereditos. Automaticamente, lógico, gente, eu não estou falando aqui de prova ilícita, uma confissão forçada, calma, não. Mas a plenitude de defesa e a soberania permitem que se analise com a devida vênia da decisão do STJ a carta psicografada. Automaticamente, se eu estou falando de soberania dos vereditos, está lá no inciso 38 do artigo 5º e alíneas e da plenitude de defesa, eu estou querendo dizer que essa decisão do STJ, ela acaba tendo um fundo constitucional. E automaticamente, se tem um fundo constitucional, ela pode ser levada ao Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, parece-me que o tema não está definitivamente fechado. Parece-me que com a devida vênia, poderia o ministro ter se valido do artigo 3º do CPP, combinado com o CPC 138,
chamado um amicus curiae para debater essa questão da prova psicográfica. E a AGE Brasil, no julgamento do aborto, através do meu colega doutor Luciano Alencar, lá de Barbacena, uma autoridade no tema, fez uma manifestação com amicus curiae em nome da AGE Brasil contra a questão do aborto, trazendo considerações não só de cunho religioso, mas trazendo, inclusive, no caso do aborto, a questão das teorias de nascimento, inclusive de concepção, e trazendo um importantíssimo caso, se existe, no final das contas, o feto, se já existe vida quando há feto, automaticamente a ele deveria ser dado o direito de se defender. Então ele está trabalhando num nível constitucional, quer dizer, no caso do aborto, não está se falando também só de doutrina espírita e religião, mas de doutrina espírita vinculada ao direito, quero dizer, automaticamente se garante à mulher o direito de se fazer o aborto, tudo bem, mas quem vai garantir o direito de defesa do feto? Como ele irá se defender de um ato que está atentando contra a sua vida? Então, quer dizer, a AGE foi fundo nisso. E parece-me que o tema do aborto voltou há pouco ao tema, o ministro Luiz Roberto Barroso, eu vi nas notícias jurídicas, havia permitido que fosse a possibilidade de acordo por laudo de enfermeiro, mas ficou vencido 1-10. Parece-me que o ministro Barroso, nos seus últimos votos antes da aposentadoria, Sua Excelência provavelmente um voto nesse sentido. Onde eu estou querendo dizer, enfim, senhores, tudo que eu estou falando tem a ver com Constituição Federal. Tudo tem a ver com lei. Tudo tem a ver com direito. O direito ele é transdisciplinar. O direito ele tem a ver, sim, com a doutrina espírita, sobremodo na visão ou na sua acepção científica, automaticamente com a máxima vênia daqueles que decidiram. Creio que se tivessem chamado um amigo da corte, ou então se debruçado, no mínimo, sobre o estudo dos livros básicos da doutrina espírita, a posição poderia ser diferente. Não estou dizendo que essa prova, não há hierarquia entre provas, mas daí você mandar tirar do processo uma prova científica, e o ministro fala que não há, como é que é? Ele usou a expressão epistemologicamente confiável. Eu não sei assim, se poderíamos taxá-la dessa forma, sobretudo quando o espiritismo é ciência. Dessa forma, com todo respeito a quem pensa em contrário, com todo respeito, e eu me curvo gentilmente a essas posições, embora peça vênia para delas me afastar, parece-me que a decisão foi equivocada. Logicamente, não estou equivocando. Como magistrado, eu sou vedado pela Lei Complementar 35, pelo Código de Ética. A nossa discussão aqui ela é só um contraponto. Eu não estou aqui afrontando ninguém, que isso fique muito claro. Eu não sou o dono da verdade. Só estou trazendo contraponto a partir dos meus estudos. Foi a conclusão que cheguei. Respeito a posição. O direito é bacana porque ele é rico e existem correntes. Enfim, eu finalizo, extrapolei um pouco o prazo em 9 minutos, segundo consta do meu relógio. Eu espero que o tema, de alguma forma, tenha servido a trazer reflexões críticas sobre um tema tão complexo e que pode afetar a vida de tantos vítimas, réus da sociedade, e que, no final das contas, ele de nada tem religioso, é a vertente científica da doutrina espírita. Desejo que todos tenham um excelente resto de final de semana, que Deus os abençoe, Deus nos abençoe para dias melhores, e que se eu fui instrumento de esclarecimento, ou então de dúvidas, boas dúvidas sobre isso, eu me dou por satisfeito. Muito obrigado a todos, a AGE de Pernambuco, pelo carinho e pela gentileza de ter me convocado para participar deste episódio de domingo. Valeu. Abraço a todos. Eu agradeço, professor Augusto, em nome da AGE, principalmente agradeço também, penhoradamente, ao nosso diretor acadêmico, que é o professor Roberto Albuquerque, que foi que proporcionou esse convite para que você aqui esteja conosco, né? E você citou aí o Luciano, ele comenta agora comentou no chat, né, no YouTube, falando o seguinte, né, Luciano Alencar da Cunha. Penso que tenha sido ele que fez justamente a sustentação oral em nome da AGE Brasil, né? Ele coloca assim: professor Augusto, uma dúvida comum é quanto à autenticidade da autoria da prova constituída por texto psicografado, né? Como assegurar a veracidade das informações
o senhor pode abordar esta objeção. Realmente esse é o ponto assim, nodal, né? O núcleo duro da objeção. Né? Você até outro encontro com o Guilherme Velho, né, que é um estudioso sobre cartas psicografadas, enfim, né, ele já tinha comentado que em outros países, como os Estados Unidos, existe no setor, acho que é da CIA, não sei, não lembro precisamente, mas diz que existe um cadastramento de médiuns, né, que tem um certo respaldo. Né? Não sei se seria esse o viés, né? Mas a problemática, né, acho que precede a isso, né? Precede a própria aceitação, né, da mediunidade como um fato, né? Enfim, de efeito físico, né? Então, rapidamente aí, professor Augusto, esse comentário aí de Luciano, né? Para a gente encerrar, que já passa um pouquinho do tempo. Para eu fazer uns esclarecimentos, né, a respeito, confere? Isso, rapidamente, bom, né? Bom, a questão da autenticidade do texto psicografado parte exatamente de uma autenticidade de qualquer outra prova. Como a gente vai fazer a autenticidade de um laudo pericial? Justamente pelo quilate do perito. Automaticamente, como é que se vai se dar autenticidade ou credibilidade? Aí eu prefiro usar o tema da credibilidade da prova, que é o tema que os estudiosos do direito probatório vêm falando da credibilidade probatória. Como é que se vai dar credibilidade à questão da prova psicografada? Justamente, no primeiro momento, a partir da seriedade daquele que é o médium. Um exemplo, claro, é o caso do Chico Xavier e naquele livro do Carlos Augusto Perandrea. Carlos Augusto Perandrea tem um livro que chama Psicografia à Luz da Grafoscopia, em que ele fez uma análise científica, o Carlos Augusto Perandrea, o perito da Polícia Federal, ele fez uma análise científica de várias cartas psicografadas pelo Chico Xavier e atestou que boa parte delas, se não todas, elas eram fidedignas, inclusive com análise de caligrafia. Então, o primeiro ponto seria a credibilidade do médium. Um outro ponto que a gente não pode deixar de analisar. Não se analisa dentro de processo uma prova isoladamente. Nós temos a teoria dos estándares de prova, hoje muito em voga no processo penal. O professor Gustavo Badaró, da USP, tem pesquisado. O professor Jordi Ferrer Beltrán também tem analisado. O professor Lucas Burilde Macedo, acho que foi ele que fala do tema, o Ravi Peixoto, um dos dois. Eu tenho o livro dele aqui. No processo civil também tem sido analisado o tema dos estándares de prova, que nada mais são do grau de corroboração das provas no processo. Não é só uma prova que forma a convicção do juiz e não é só uma prova que dá esteio àquilo que alguém pede. Automaticamente, o grau de probabilidade prevalente, ele deve partir da análise constelada da prova. Automaticamente, respondendo a questão do Luciano, um abraço a ele. O Luciano fez aqui o prefácio do meu livro, no meu livro da prova psicográfica, né? A apresentação da obra, o prefácio. A autenticidade da prova, em primeiro lugar, aferida pela questão do médium, e a valoração, e a autenticidade eu prefiro chamar de... se faz a autenticação, no caso de documento, automaticamente da firma que é aposta no documento. Então, falando em credibilidade da prova, em primeiro lugar, a partir do médium, em segundo lugar, a partir do cotejo com as demais provas produzidas. Não sei se foi satisfatória a resposta, mas eu veria a questão sob esse viés. Foi excelente a resposta, professor Augusto. E aqui, Luciano comenta novamente: gratidão pelos esclarecimentos, sempre oportunos e bem fundamentados. Aqui tem outros comentários no chat também, né? De Alexandre Dázilo, não sei, né? É Dázio, né? Alexandre Dázio. Parabéns, doutor Augusto, pela excelente explanação e fundamentação do tema e por nos levar a refletir intensamente sobre o recente entendimento expressado pelo STJ. Né? Então tá aí esse registro, né? Mônica Barbosa dos Santos comentou, né? Parabéns, colega Augusto, extremamente fundamentado. Forte abraço, Mônica e Ednilson.
Doutora Mônica é juíza aqui comigo em Juiz de Fora. Obrigado, doutora Mônica. Certo. Prazer, viu? Obrigado. Maravilha. Então, Cristiane Vieira Borba, aqui da AGE, né? Da AGE Pernambuco, colocou palestra com muita profundidade. Parabéns. Né? Então, Fernando, psicólogo, não sei. Como fico feliz em ver um tema tão disruptivo e complexo ser apresentado de uma forma tão clara. Tá aí esses comentários aí. Delane Barros de Arruda Mendonça, ela comenta, ela que é promotora de justiça daqui de Pernambuco. Extraordinária essa aula, né? Então, fica realmente... eu coloquei brilhantes argumentos, né? Realmente foi muito proveitoso o estudo, né? Renan Fonseca, meu xará, colocou o seguinte: bom dia, ansioso por essa palestra para coletar informações e argumentos para uma pesquisa da faculdade. Muita paz para todos. Então, um grande abraço, Renan. Salomão, nosso ex-presidente, presidente de sempre, né? Gratidão pelo estudo. Seguimos aprendendo. É isso aí. Muito bom. Algum comentário mais, Roberto? Eu acho que é só isso, encerrou, né? Eu agradeço ao professor Roberto Albuquerque, né? Então, é isso, professor Augusto. Nós agradecemos mais uma vez, né? E fica também registrado o nosso convite para o próximo encontro da AGE, né? Já deixando aqui essas portas abertas para nós agendarmos aí o encontro 2026, né? A depender da agenda, né, do senhor. Então, a gente deixa aí registrado na nossa manhã desse domingo esse convite para o próximo encontro da AGE. Pode ser uma continuidade, aprofundamento, desdobramento sobre esse tema mesmo da psicografia ante os tribunais, né? Então, beleza. Então, vamos partir para a nossa prece de encerramento, que a gente já passou um pouquinho da hora, né? Então, vamos fazer a nossa prece de agradecimento, né? Querido Mestre Jesus, gratos estamos e felizes por esta oportunidade de aqui estarmos nos enriquecendo espiritualmente e moralmente sobre esse tema tão importante que futuramente irá trazer, né, novas perspectivas para a nossa humanidade como um todo aqui no planeta Terra. Que a tua paz, a tua luz, tuas bênçãos possam ser também disseminadas por todos aqueles ambientes de maior necessidade, de conflitos armados, né? De repartições públicas e privadas, onde os dirigentes tomam deliberações que irão impactar a vida de todos nós, cidadãos, né? Muita paz a todos, Deus nos abençoe